Olá, sou Mafalda Matos, sou chefe de divisão da DGPM e tenho a meu cargo o Programa Crescimento Azul dos GA Grants. Bem-vindos à reunião. Esta é uma reunião técnica informal sobre esclarecimento de dúvidas que possam ter a nível da comunicação, que, como já devem ter percebido, é bastante exigente no Programa Crescimento Azul e no mecanismo financeiro dos GA Grants. Comigo tenho a nossa chefe, a Sandra Silva, diretora de serviços do GPM, e toda a nossa equipa, a Filipa Neto, a Paula Madeira e o Gonçalo Viegas, que têm a participação ativa nesta parte da comunicação, e também a Cátia Marques e a Catarina Correia, que têm a seu cargo as tarefas relacionadas com a elegibilidade e a execução dos projetos. Posto isto, eu vou passar a palavra à Filipa, que vai fazer uma apresentação de todos os requisitos da comunicação do programa. E depois teremos uma sessão de esclarecimento de dúvidas no final. O que eu peço é que, quando quiserem participar, usem a função mão no ar ou escrevam as perguntas no chat que no final da apresentação nós vamos responder. Não é? Obrigada. Pipa? Obrigada, Mafalda. Muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença. Algumas caras já conheço, outras terei certamente a oportunidade de vir a conhecer melhor e a falarmos. Como a Mafalda explicou, é uma reunião informal em que queremos dar-vos algumas orientações a nível da comunicação, que é algo bastante importante no mecanismo financeiro, e o objetivo desta reunião é mesmo indicar-vos os procedimentos, as regras, algumas orientações, focar um bocadinho melhor ou dar-vos alguns detalhes que às vezes podem passar despercebidos da leitura do manual de normas gráficas, do regulamento e, portanto, abordarmos um bocadinho estas questões e, obviamente, depois esclarecer as vossas dúvidas. Eu vou compartilhar a minha tela. É só que confirmem que estão a ver. Ok. Obrigada. Portanto, isto é a agenda que a gente preparou para esta reunião. Além daquilo que já tinha sido enviado no e-mail da reunião, acrescentámos aqui um ponto 3 relativo ao plano de comunicação, porque percebemos que haviam algumas dúvidas dos promotores relativamente a este documento e, portanto, vamos abordar estes tópicos que estão aqui presentes. Relativamente ao primeiro tópico, portanto, são orientações e procedimentos gerais do programa dos IA Grants, em que vamos falar dos documentos de apoio que existem e quais é que são as responsabilidades do promotor. Relativamente aos documentos de apoio, nós temos 3 documentos que devem ser a base de toda a comunicação. O primeiro tem a ver com as obrigações legais e estas estão descritas no anexo 3 do mecanismo financeiro, que está disponível no site do FMO. Tem aqui o link, nós depois vamos disponibilizar a apresentação e, portanto, tem o link para o documento. E nesta apresentação vou focar os pontos também que estão mencionados neste regulamento e depois existem 2 manuais de comunicação. Normalmente, ou habitualmente, aquele que existe, ou aquele que devem ter mais em conta, é o Manual de Comunicação e Normas Gráficas dos IA Grants Portugal, porque tem especificidades próprias para o programa a nível nacional, mas não quisermos também de mencionar a existência do Manual de Comunicação e Normas Gráficas a nível internacional, portanto, das IA and Norway's Grants, que é a base também daquele que foi construído a nível de Portugal. Os links estão aqui disponíveis também depois na apresentação. Relativamente, então, às responsabilidades de comunicação do promotor e que devem ter sempre presente em toda a comunicação que fizerem. Estas responsabilidades estão descritas tanto no manual como, em alguns casos, no próprio regulamento. Primeira responsabilidade, devem destacar o contributo dos IA Grants. Portanto, ao longo da implementação do projeto, devem não só divulgar o progresso, como também os resultados alcançados durante todo o período em que decorre o projeto.
No caso dos projetos que têm entidades parceiras dos Estados doadores, devem divulgar o resultado destas relações bilaterais, portanto, aquilo que acontece relativamente com as entidades parceiras. Uma terceira responsabilidade tem a ver com informar o operador do programa, portanto, a DGPM é a entidade operadora do programa Crescimento Azul, e todos os meses é-vos enviado um formulário das atividades de comunicação mensal que devem preencher para que possamos ter conhecimento das atividades que vão ser realizadas no próximo mês. Vou também depois falar um bocadinho melhor sobre este formulário. Além deste formulário, todos os eventos públicos que aconteçam têm que também informar a DGPM com pelo menos 5 dias úteis de antecedência para que possamos participar no vosso evento, ter conhecimento e participar caso tenhamos essa disponibilidade. Uma quarta responsabilidade tem a ver com manter o dossiê de comunicação digital. Este dossiê de comunicação digital é onde será o repositório das evidências de comunicação que o promotor faz e deve estar atualizado permanentemente. Também vamos falar um bocadinho depois deste dossiê de comunicação digital. Devem elaborar também o plano de comunicação e este também deve estar disponível de forma imediata e sempre atualizado. Deve estar disponível junto com o dossiê de comunicação digital. Relativamente a outra responsabilidade tem a ver com a utilização do logotipo dos IA Grants em todos os materiais de comunicação, sejam eles digitais ou físicos, portanto tem sempre que ter o logotipo dos IA Grants. O promotor também tem o dever de promover a comunicação digital do projeto. Podem criar um website específico para o projeto ou uma página dedicada ao projeto no website do promotor. Complementarmente ou em alternativa, nos casos em que o promotor não disponha de um website, podem criar um perfil nas redes sociais. Mas mesmo que tenham um website, e daí estar aqui esta questão do complementarmente, a comunicação a nível das redes sociais é bastante valorizada a nível dos IA Grants. Têm também que organizar atividades de comunicação no âmbito do projeto. Neste caso, são obrigatórias 3 eventos de comunicação do progresso ou dos resultados alcançados, incluindo um evento de lançamento e outro de encerramento do projeto. Para projetos cujo financiamento seja inferior a 500 mil euros, 2 eventos de comunicação são suficientes e podem ser de menor escala. Portanto, normalmente um de lançamento, outro de encerramento e, portanto, de menor escala do que os projetos com maior financiamento. É também a obrigatoriedade dos promotores produzir uma placa comemorativa se o projeto tiver financiamento superior a 50 mil euros e se consistir num objeto físico, numa infraestrutura ou local de construção. Portanto, estes pontos estão também mencionados no regulamento. Por fim, e muito importante, é manter os pontos de contacto do projeto atualizados. Todos vocês receberam um formulário relativamente ao contacto, aos contactos do promotor, em que está o responsável técnico, financeiro e de comunicação, e convém que nós tenhamos sempre essa informação atualizada para que possamos entrar em contacto convosco e a informação não se perca. Relativamente ao dossiê de comunicação digital, vamos falar um bocadinho do que é que consiste e como é que está organizado, ou como é que se pretende que seja organizado, e depois como é que é feita a monitorização deste dossiê. O que é que consiste? Este dossiê como disse há pouco, é um repositório das evidências e todos os promotores têm obrigatoriamente que elaborar um dossiê de comunicação digital. Que tem, como volto a frisar, estar acessível de forma imediata e para tal a UNG, a Unidade Nacional de Gestão dos IA Grants em Portugal, optou pela aplicação Google Drive. Portanto, todos os promotores devem facultar um endereço de e-mail válido para aceder a esta pasta partilhada a nível do Google Drive, que é partilhada quer com o operador do programa, com a DGPM, quer com a Unidade Nacional de Gestão. Este contacto foi também solicitado a quando do envio do formulário dos contactos.
E o que é que consiste, ou o que é que deve constar deste dossiê de comunicação digital? Portanto, todos os dossiês, nós já colocámos um ficheiro Excel, que é o ficheiro Evidências de Dossiê de Comunicação, em que consiste na listagem das atividades ou as ações de comunicação, que tem o canal ou mídia utilizado, quais são os resultados alcançados com aquela atividade, a data e local de implementação e a respectiva evidência. Neste caso, a evidência, aquilo que se pretende é um link que pode ser quer para a página, quer para uma outra pasta dentro do dossiê de comunicação digital, quer, por exemplo, no caso das redes sociais, para o link específico do post que está ali evidenciado. Portanto, o objetivo é ter a informação toda organizada e tipificada e que seja facilmente acessível. Ou seja, neste ficheiro estão listadas todas as atividades que depois deverão estar colocadas em pastas e subpastas de evidências. Aquilo que nós sugerimos é que possam organizar estas pastas de acordo com a tipologia da atividade de comunicação, quer sejam, por exemplo, eventos, publicações, participação em eventos de outras entidades, organização de eventos. Portanto, se quisermos ter assim uma ideia, no formulário das atividades de comunicação, que a maioria de vocês já recebe, está uma série de tipologias. E, portanto, podem, por exemplo, utilizar essas tipologias para também criar aqui as pastas e subpastas respectivas. Reforço que depois está a listagem no Excel, no ficheiro Excel, e o link deverá estar para a respectiva pasta dentro do ficheiro Excel. Além desta combinação do Excel e das pastas e subpastas que contemplam as evidências, portanto, em termos de, e só para complementar estas evidências, a gente, ou seja, devem colocar sobretudo em formato PDF, no caso dos documentos, e as imagens em formato PNG ou JPEG, para poder estar tudo organizado. Só dar esta ressalva. Além destas duas componentes, os promotores têm já lá também uma pasta de apoio à comunicação, que tem tem os logotipos da DGPM, do Ministério do Mar e dos próprios IA Grants, tem alguns templates, portanto poderão utilizar também esse todo material de apoio. Além disso, é necessário que o promotor coloque na pasta uma ficha de identificação do projeto. Esta ficha de identificação tem uma série de dados, portanto, é os dados gerais, o nome do projeto, das entidades, da entidade promotora e dos parceiros, das pessoas que estão responsáveis pela parte da comunicação, os contactos e um pequeno resumo, quer em português, quer em inglês, em linguagem acessível, para ser utilizado para efeitos comunicacionais. Normalmente é esta informação que a gente utiliza para poder fazer as fichas do projeto no site dos IA Grants. Além disso, deve ter o plano de comunicação do projeto, portanto, deve constar também nesta pasta partilhada, e depois outras evidências, portanto, notícias. Devem pelo menos redigir duas notícias, uma referente ao início do projeto e outra relativamente aos resultados alcançados. Podemos, inclusive, divulgar essa própria notícia na parte correspondente ao programa Crescimento Azul do site dos IA Grants. Devem ter um registro fotográfico e audiovisual, portanto, todas as fotografias, vídeos, gráficos que tenham utilizado ou que realizem para ilustrar as atividades realizadas também devem constar do dossiê de comunicação digital. Devem também colocar comunicados ou notas de imprensa que realizem, portanto, para a divulgação das ações e das atividades junto dos mídia. Caso tenham um clipping, ou seja, o registro das menções feitas ao projeto nos mídia, também deve constituir neste dossiê de comunicação digital. Enfim, basicamente qualquer material produzido para efeitos comunicacionais, publicações, newsletters, apresentações, PowerPoint, artigos de merchandising inclusive, como sejam os brindes, devem colocar evidência no dossiê de comunicação digital. No caso dos brindes, por exemplo, pode ser uma fotografia dos brindes que tenham sido produzidos para o projeto.
Depois, como é que nós então fazemos a avaliação ou a monitorização do cumprimento desta parte do dossiê de comunicação digital? Em primeiro lugar, e um bocadinho a priori, portanto, todos os meses é-vos enviado o formulário das atividades mensais, em formato Google Forms, é enviado pela conta de Gmail da DGPM, portanto, que é uma conta só para o envio destes formulários e para acesso às pastas partilhadas, neste formulário devem indicar as atividades que vão realizar no mês seguinte. Todos os meses nós damos conta também das atividades mais importantes que são realizadas pelos promotores à Unidade Nacional de Gestão dos IA Grants. Este formulário deve ser preenchido no prazo de 5 dias, mesmo que não existam atividades previstas, que é para a gente ter noção, ok, o projeto não vai ter atividades, no entanto, recebeu o formulário e está tudo a correr conforme deve ser. Este é o aspecto do formulário, portanto tem uma parte inicial para dizerem sim ou não e depois tem uma parte para descreverem as atividades. Como eu estava a dizer há pouco, existe uma série de categorias que a gente criou para poder tipificar e para ser mais fácil rapidamente vermos que tipo de atividades é que os promotores estão a realizar. Aquilo que nós vos solicitamos é que, além de identificarem a tipologia, descrevam em que é que consiste a atividade. Por exemplo, não coloquem apenas organização de evento, não é? Portanto, discriminem qual é que é o evento que está a ser organizado. Pode ser o título do evento, não é? É preciso também algo muito extensivo, portanto, basta simplesmente indicar o título do evento. No caso das publicações, especifiquem que é um folheto, ou que é uma brochura, ou que é uma agenda, pronto, aquilo que seja, especifiquem que é para termos também conhecimento do que é que vai ser realizado. No caso, por exemplo, de atualizações no website do projeto, especifiquem que se vão criar uma notícia, se vão colocar fotos de uma atividade, portanto, além de identificarem a tipologia, sempre que for possível, ou aquilo que a gente vos pede é que também descrevam em que consiste essa atividade. E depois, portanto, colocar uma data, caso seja aplicável e caso exista uma data definida. Um segundo momento em que a gente faz a verificação deste dossiê de comunicação digital é quando o promotor submete os relatórios de execução física do projeto. Portanto, nesta altura, é avaliado o dossiê de comunicação digital, são verificadas se existem inconformidades ou não, através de um relatório de acompanhamento da comunicação. Portanto, é fundamental que na altura em que entregam o relatório de execução física, aliás, existe uma parte deste relatório que tem a ver com a comunicação e com a divulgação dos resultados e, portanto, deve fazer refletir também o que consta do dossiê de comunicação digital. As recomendações que são apresentadas no relatório de acompanhamento da comunicação devem ser consideradas no prazo de 10 dias após o promotor ter conhecimento do relatório. Vamos prosseguir agora para a parte do plano de comunicação. Portanto, existe um template que a DGPM realizou de acordo com aquilo que é fundamental, digamos assim, ter no plano de comunicação e, portanto, estes são os pontos que são fundamentais. Obviamente que poderão colocar outros ou acrescentar aquilo que acharem por bem. Portanto, mas o que tem que estar é quais é que são os objetivos e o público-alvo do projeto, qual é que é a estratégia de comunicação e o respectivo planeamento, aquilo que quando falamos em planeamento é o respectivo cronograma das atividades, tem que estar descritas quais é que são, os meios de comunicação que vão utilizar, e salientando, obviamente, a importância do financiamento atribuído e as relações bilaterais, se for aplicável. Devem também referir a parte da comunicação digital, portanto, indicar se vão ter um website específico, se uma página do projeto no website do promotor, se vão ter redes sociais, quais as redes sociais que vão criar ou onde vão promover o projeto, pode eventualmente ser nas redes sociais do promotor, isso também é possível. Devem também indicar que a informação
nestes meios de comunicação refletirá o progresso e os resultados do projeto, que terá imagens relevantes, que indicará os contactos e realçará a cooperação dos Estados doadores, encontrando-se igualmente prevista a atualização regular da informação. Nós sugerimos que a informação nestes meios seja atualizada de forma mensal em nível de website e publicação semanal ou quinzenal a nível das redes sociais, mas obviamente cada projeto é um projeto e, portanto, isto é obviamente adaptável. No plano de comunicação devem também constar as atividades de comunicação, portanto, indicar quais é que são as ações de informação e comunicação que estão previstas sobre o progresso e os resultados do projeto, quer sejam os seminários, workshops, conferências de imprensa, incluindo o tal evento de lançamento e ao fecho do projeto. Devem também indicar que vão dar conhecimento ao operador do programa e à Unidade Nacional de Gestão destes eventos com a planificação mensal, portanto, quando nos enviam o formulário das atividades mensal, e ainda o envio do convite para a nossa eventual participação com uma antecedência de pelo menos 5 dias. Devem também indicar que em todos os eventos será explícita e visível a contribuição dos IA Grants para o evento e para o projeto. Também tem que ter um capítulo relativo às regras de divulgação e publicidade, portanto, no nosso template já lá está referido aquilo que tem que indicar, portanto tem que fazer referência ao regulamento e ao manual de comunicação de normas gráficas e ainda indicar que todas as evidências do projeto estarão disponíveis no dossiê de comunicação digital, que, pronto, é indicar que estará previsto e que irá lá ser o repositório destas evidências. Têm também que referir a questão da placa comemorativa, portanto, como já indiquei, têm que indicar no plano de comunicação que durante a implementação do projeto será colocado um cartaz informativo sobre o financiamento, quando este for superior aos 50 mil euros e consistir no objeto físico, infraestrutura ou local de construção, e que este cartaz será substituído por uma placa comemorativa, visível e de tamanho adequado até 6 meses após a conclusão do projeto. Se quiserem avançar logo para a placa comemorativa, pronto, também o poderão fazer. Relativamente ao plano de comunicação, tem ainda que referir como vai ser feita a comunicação interna do projeto, portanto, descrever como é que será feita a comunicação entre o promotor e os parceiros e indicar o departamento, os contactos e o responsável pela comunicação do projeto. Portanto, convém termos essa informação também no plano de comunicação. Devem também ter um capítulo referente à avaliação do impacto da comunicação efetuada, com os respectivos indicadores, no que diz respeito à visibilidade do projeto e dos IA Grants, com a descrição dos indicadores, como disse, associados a cada atividade de divulgação, e devem também ter um orçamento para as atividades de comunicação, portanto, apenas relacionadas com a comunicação. E como já disse algumas vezes, este documento tem que estar atualizado e deve ser atualizado sempre que possível. Alguns projetos fizeram o plano de comunicação antes do período da pandemia, portanto, convém agora este documento ser revisto, ser atualizado, porque obviamente houve alterações que foram feitas e, portanto, devem estar refletidas. Prosseguindo agora para as questões relativas ao manual de comunicação e normas gráficas, portanto vamos abordar estes temas todos de uma forma breve, não querendo ser exaustiva, começando pelo logotipo. Portanto, o logotipo dos IA Grants deve ser utilizado como elemento de assinatura e design em toda a comunicação visual dos projetos. Este apenas pode ser utilizado nas versões a preto ou a branco e apenas sobre fundo branco, preto, azul, vermelho ou verde. Esta informação está no Manual de Comunicação português, portanto, dos IA Grants de Portugal. O logotipo, sendo a origem do financiamento, tem que ser colocado sempre em primeiro lugar, do lado esquerdo e no nível superior, sendo que os restantes logotipos das organizações envolvidas no projeto aparecerão por baixo.
Deve também ser incluída uma frase de assinatura nos logotipos, informando qual a designação de cada um. Isto significa se é o operador do programa, se é o promotor, se são os parceiros. Existem duas exceções a esta regra, que têm a ver quando existe cofinanciamento e que, nesse caso, os logotipos podem ser colocados ao mesmo nível, com o logotipo dos IA Grants, preferencialmente do lado oposto, portanto, o dos IA Grants do lado esquerdo e o do cofinanciamento do lado direito. E esta exceção também se aplica quando, além do logotipo dos IA Grants, existir apenas mais um logotipo e, nesse caso, poderá ser colocado no mesmo nível, também no extremo oposto. Este é o exemplo daquilo que está no Manual de Normas Gráficas, portanto, o exemplo sem cofinanciamento e um exemplo com cofinanciamento. No caso do operador de programa, solicitamos que coloquem sempre, neste caso, do Ministério do Mar e da DGPM. Eventualmente esta situação poderá ser alterada, mas depois, caso seja, em virtude da atual conjectura, depois a gente informa e notifica todos os promotores desta situação. Uma frase que vários promotores já devem ter ouvido, que já mencionei várias vezes, é que os programas, os projetos e as iniciativas não podem ter logotipos próprios. Portanto, não é permitido que existam logotipos, além do logotipo dos IA Grants. O projeto deve ser referenciado apenas com lettering, contendo a designação do projeto e sem qualquer imagem associada. No entanto, em dezembro do ano passado, portanto, tivemos conhecimento que o FMO alterou esta obrigatoriedade ou esta condição dos projetos não terem logotipos e criou 3 exceções. A primeira exceção diz respeito a produtos ou serviços cuja comercialização dependa de ações de marketing ou produtos candidatos a direitos de propriedade intelectual, quando seja necessária a criação de um logotipo para apoio à candidatura. A segunda exceção tem a ver com campanhas de sensibilização em que as atividades de comunicação visual são o objetivo do projeto. E a terceira exceção é a criação de uma entidade, por exemplo, uma ONG, que irá desenvolver atividades após o período de vida útil do projeto. De qualquer forma, estas 3 exceções têm que ter sempre presente o logotipo dos IA Grants. Portanto, como vem aqui numa imagem, que é a imagem que está refletida no Manual de Comunicação e Normas Gráficas dos IA Grants a nível internacional, portanto, além do nome do projeto e da imagem, tem que ter sempre associado o logotipo dos IA Grants no logotipo do projeto. E vamos reforçar esta ideia, isto é realmente uma situação que foi agora recentemente colocada e é uma exceção, porque a nível de se algum dos projetos se enquadrar numa destas 3 exceções, portanto, o logotipo tem que ser autorizado, em primeiro lugar, pela DGPM, portanto, vamos verificar se está de acordo com estas condições. No caso de ser aceito, o logotipo vai ter que ser autorizado pela Unidade Nacional de Gestão. Caso a Unidade Nacional de Gestão aceite, o logotipo tem que ser autorizado pelo próprio FMO. Portanto, isto é o procedimento até o logotipo poder ser utilizado e, portanto, até lá os projetos apenas poderão ter lettering para poder, em termos de comunicação do projeto, ou seja, apenas de referência ao projeto apenas através de lettering. Continuando, relativamente ao website do projeto. Portanto, no website deverão ter toda a informação geral sobre o projeto, como notícias e atualizações sobre as atividades que vão sendo feitas, assim como os resultados e o impacto que os projetos têm na comunidade, ou aquilo que estão a produzir. A escrita nos websites deve ser adaptada com recurso a mensagens-chave e frases impactantes, linguagem clara e objetiva, evitando, obviamente, linguagem técnica e dando preferência à comunicação por números, infografias e fotografias relevantes. Nós temos aqui uma checklist, que é aquilo que o operador do programa, a DGPM, vai verificar
relativamente aos vossos websites. Portanto, vamos verificar a localização dos IA Grants, que deve estar isolado do lado esquerdo e em posição superior. Deve também linkar para os IA Grants Portugal. Portanto, alguns projetos têm estado a linkar para o site dos IA Grants a nível internacional. Não, aquilo que diz o Manual de Normas Gráficas é que é para a página a nível de Portugal. Devem também ter o logotipo do operador do programa. Devem explicar o que são os IA Grants, a contribuição dos países doadores e a cooperação com os parceiros. No Manual de Comunicação de Normas Gráficas português existe já uma frase, um conjunto de frases que tem esta informação, portanto podem replicar e devem colocá-la nos websites. Têm que fazer referência ao programa Crescimento Azul. Isto porque, não sei se todos têm conhecimento, mas os IA Grants em Portugal têm vários programas. O programa Crescimento Azul é um desses programas e, portanto, convém mencionar que é relativamente ao programa Crescimento Azul. Devem ter também uma frase de rodapé sempre que possível, dizendo que o projeto é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através dos IA Grants. No caso do projeto ter um financiamento superior a 150 mil euros ou ter um parceiro do Estado doador, o site deve estar quer em português, quer em inglês, nomeadamente a informação geral sobre o site, as notícias, portanto, tem que ter esta informação nas duas línguas. Relativamente às redes sociais, como já disse, é um requisito e recomenda-se o recurso a esta ferramenta, mas também se recomenda que seja definida uma estratégia. Portanto, não é necessário o promotor estar em todos os canais. O objetivo passa por manter uma presença que seja de qualidade e que seja que demonstre aquilo que o projeto está a contribuir. Nas redes sociais, devem fazer, se o projeto tiver redes sociais próprias, na parte da descrição do perfil das diferentes redes, devem fazer referência ao financiamento dos IA Grants e ao programa Crescimento Azul. Nos posts, devem identificar os IA Grants Portugal, é uma situação obrigatória, e sempre que possível, as IA Norway Grants nos posts publicados. Devem também identificar a DGPM nos posts publicados. Estão aqui as várias identificações da DGPM e dos IA Grants Portugal. Portanto, o obrigatório é os IA Grants Portugal, mas pedimos-vos que nos identifiquem também o operador do programa para podermos acompanhar, para podermos fazer like nas vossas publicações, para podermos eventualmente partilhar os conteúdos que assim acharmos conveniente. Devem também utilizar hashtags referente aos IA Grants e ao programa Crescimento Azul nos posts publicados. Colocamos aqui a sugestão de quais aquelas que devem ser utilizadas. E esta situação também é algo que é obrigatório. Relativamente às imagens publicadas nos posts, devem ter o logotipo dos IA Grants, isolado do lado esquerdo e em posição superior, e também devem ter o logotipo do operador do programa na frase de assinatura nas imagens que forem publicadas. Relativamente a fotografias do projeto. As fotografias é uma forma bastante atrativa de demonstrar os resultados dos projetos. Devem ser incluídas tanto nos websites como nas redes sociais. Devem ser dinâmicas, ilustrar sobretudo pessoas e lugares que foram diretamente influenciados pelo projeto. E no caso de projetos que tenham um antes e depois, também é uma ótima forma de ilustrar estes resultados. No caso das fotografias, tem que ter atenção ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e aos direitos de autor. Portanto, convém que esta situação esteja assegurada. Aquilo que nós verificamos tem a ver com a adequada resolução à fotografia, da fotografia, tem a ver com os créditos que a fotografia tem ou não, e todas as fotografias devem ter uma legendagem do que está a ser fotografado e da sua importância. Aquilo que nós estamos a sugerir aos promotores tem a ver com a criação de uma galeria fotográfica, conforme mencionei no início, no dossiê de comunicação digital dos projetos. Poderão colocar as fotografias listadas, de acordo com
aquilo que acharem conveniente, numeradas, e depois não fechar à parte a respectiva legendagem das fotografias, portanto, aquilo que está a ser descrito com a legenda e os créditos, caso sejam aplicados. Isto é particularmente importante porque o FMO tem uma Media Library, portanto, uma galeria de imagens que pretende que os operadores de programa e a Unidade Nacional de Gestão coloquem fotografias relativamente também aos projetos e, portanto, para podermos considerar as vossas fotografias nesta Media Library, dos resultados do projeto, é importante que elas tenham qualidade e que tenham as respectivas legendas e que para podermos perceber o que é que está a ser retratado. Relativamente a vídeos, também têm que ser adaptados à plataforma que se destinam. Para as redes sociais devem ser curtos e diretos ao assunto, menos de 60 segundos é o ideal. Poderá ser uma opção dividir filmes mais longos em vídeos mais curtos para poder publicar nas redes sociais. Não é obrigatório existir um vídeo institucional do projeto, mas recomenda-se a sua produção como forma de apresentação do projeto com maior impacto visual. Não é? Um filme é sempre muito mais atrativo, pode despertar maior atenção por parte das pessoas do que às vezes uma fotografia ou simples texto. O que é que nós verificamos em termos de vídeos? Se o último frame está de acordo com as normas gráficas, tem aí o exemplo daquilo que é suposto ter no último frame, portanto o logotipo, o slogan dos IA Grants e a identificação de todas as entidades envolvidas. Deve haver duas versões de vídeo, uma com legendagem em português se o vídeo for em inglês e outra com legendagem em inglês se o vídeo for em português, e poderá ser introduzida uma voz off em português. No caso dos vídeos que sejam colocados na plataforma YouTube, tem que obrigatoriamente ter uma pequena descrição, tanto em português como em inglês. No caso das publicações, portanto, folhetos informativos curtos podem ser uma boa opção quando se quer dar uma rápida introdução ao projeto. Publicações maiores são adequadas quando se pretende fazer uma cobertura mais detalhada. Deve ser privilegiada a versão online das publicações. No entanto, caso optem por uma versão impressa, tem obrigatoriamente de existir um exemplar em formato digital e este deve constar, conforme já disse, no dossiê de comunicação digital. O que verificamos tem a ver novamente com a localização a existência e localização dos logotipos. Em todas as publicações deve também constar a tal explicação do que é que são os IA Grants, a contribuição dos países doadores e a cooperação com os parceiros, e ainda fazerem referência ao programa Crescimento Azul. Portanto, que o projeto é financiado no âmbito do programa Crescimento Azul. Em relação à placa comemorativa, esta é obrigatória para projetos com financiamento superior a 50 mil euros e que consistam num objeto físico, infraestrutura ou local de construção e deve estar visível, de tamanho adequado e até 6 meses após a conclusão do projeto. Também colocamos aqui um modelo daquilo que deve constar. Este modelo é o que está nos IA Grants a nível internacional, portanto, tem o logotipo. A impressão deve ser a fundo branco e num material indicado para o efeito, com o texto a preto. As dimensões aproximadas são as que estão indicadas. O texto deve ser este, que deve estar indicado, e na última linha pode conter texto em português. Relativamente aos comunicados de imprensa, também são adequados, porque devem ser promovidas ações ou atividades que potenciem o interesse dos mídias e de comunicação social, dos meios de comunicação social, peço desculpa, nos projetos. E estes podem ser realizados através de visita dos mídias aos projetos, de promoção do contacto com os beneficiários finais, conferências de imprensa, comunicados de imprensa ou a elaboração de um kit de imprensa. Esta informação também está no Manual de Comunicação e Normas Gráficas. Aquilo que nós verificamos quando é publicado um comunicado de imprensa tem novamente a ver com a questão dos logotipos. Devem também ter a explicação do que são os AI Grants, a tal frase.
devem fazer referência ao programa Crescimento Azul e no dossiê de comunicação digital deve estar o registro dos comunicados de imprensa que são enviados e também as entidades. Portanto, além do próprio comunicado, deve estar referido quais é que são as entidades para que são enviados estes comunicados de imprensa. Não pretendemos e-mails, nem basta simplesmente uma listagem das entidades que foram notificadas daquele comunicado. Por fim, relativamente aos eventos, algumas notas gerais que estão no Manual de Comunicação e Normas Gráficas. Para organizar qualquer evento de sucesso é importante definir que público se pretende alcançar e a mensagem a comunicar. A sustentabilidade ambiental é uma preocupação atual e um valor fundamental para os ER Grants, devendo ser considerado em qualquer evento realizado. Por exemplo, devem optar sempre por materiais ecologicamente sustentáveis, redução das deslocações, o catering sem desperdícios. Portanto, existem uma série de sugestões e de indicações que devem adotar quando organizam eventos. Em eventos com entidades dos países doadores, a língua a utilizar será preferencialmente o inglês. Quando tal não for possível, é obrigatório o recurso à interpretação simultânea. O material de suporte das apresentações deverá ser apresentado em inglês. Eventos que contemplem a eventual participação dos membros do governo deverão ser comunicados com a devida antecedência antes dos programas estarem fechados, no sentido de avaliar a possibilidade e disponibilidade da Unidade Nacional de Gestão ou a sua tutela para participar com a intervenção dos mesmos. Isto é uma orientação que foi realizada a posteriori da publicação do Manual de Comunicação e Normas Gráficas. Portanto, sempre que houver um membro do governo a participar nos eventos que organizem, a Unidade Nacional de Gestão deve ser notificada para que possam fazer parte do programa, se assim acharem conveniente. Relativamente a checklist, aquilo que nós verificamos, no caso, a tal condição que já falámos, portanto, se os projetos com financiamento superior a 500 mil euros se desenvolvem três eventos de comunicação relativamente ao progresso e aos resultados alcançados. Isto deve estar indicado, obviamente, no plano de comunicação e depois é uma questão de irmos fazendo o acompanhamento e de nos notificarem, obviamente, com os tais 5 dias úteis. No caso de projetos com financiamento inferior, 2 eventos de comunicação. Como estava a referir, o convite para participação do operador do programa e da Unidade Nacional de Gestão com a antecedência de pelo menos 5 dias. Deve ser emitido o filme dos ER Grants Portugal e do programa Crescimento Azul, preferencialmente no momento inicial do evento. Caso algum destes elementos participe, obviamente faremos nós essa divulgação. Deve haver um registro fotográfico dos eventos com um mínimo de 5 fotografias, tendo em conta as questões do RGPD e a autorização dos participantes. Estas fotografias devem estar disponíveis depois como evidência do evento no dossiê de comunicação digital. E o logotipo dos ER Grants deve estar em todo o material que seja impresso, e em todo o material, agora com os eventos a nível digital, em todo o material a nível digital. Não me querendo alongar mais, isto já vai bastante longo. Portanto, a Mafalda já vos falou um bocadinho da equipa, portanto, somos estes que estamos aqui, a Sandra, a Mafalda, eu, o Gonçalo e a Paula, que ajudam na parte da comunicação, a Cátia, que muitos de vocês já conhecem da parte da elegibilidade das candidaturas, e a Catarina, que está mais relacionada com a parte da execução. Os contactos do programa, que tem o nosso site, tem o e-mail do programa. Solicitamos que sempre que entrem em contacto connosco através de e-mail, identifiquem o projeto, quer pelo nome, quer pelo código do projeto, o PT Innovation e o código. Refiram sempre isso no assunto, preferencialmente no assunto do e-mail, que é para nós automaticamente identificarmos a que projeto se refere. E depois tem também o nosso contacto telefónico. Pronto, vamos então agora, vou-vos dar a palavra a vocês para poderem fazer as vossas perguntas e respostas. E quero apenas deixar uma mensagem final.
que é o que não comunicamos ou divulgamos não existe. Portanto, nós queremos que os vossos projetos sejam memoráveis e, portanto, estamos aqui também para vos ajudar a tornar o vosso projeto memorável, a partilhar as vossas comunicações, a valorizar aquilo que, a nível da comunicação, que vão fazendo e, portanto, venham agora as vossas questões e muito obrigada. Sandra? Eu tenho aqui algumas perguntas no chat, mas vou dar a palavra à Sandra. Eu sei, não, eu antes de passarmos às perguntas, queria só dar os parabéns à Filipa, que fez uma apresentação espetacular. Eu sei que assim de primeira mão parece muita informação, e é de verdade muita informação para a área da comunicação, mas efetivamente o programa Zoe Grandes apostam muito na divulgação dos projetos, assim como a Filipa diz, o que não é divulgado e disseminado não é conhecido e, portanto, perde algum poder da sua essência e, portanto, é um foco que para nós também é uma obrigação. Mas queria desde já dar os parabéns à Filipe e como eu disse aqui na escrita, nas mensagens, esta apresentação irá ser disponibilizada. Também penso que esta gravação irá ser colocada no site do nosso programa como o resultado deste workshop. Certo. E, portanto, também quem quiser pode voltar a consultar alguma dúvida. E antes de passar às questões, queria também frisar aqui que, para além de vocês, ou das obrigações que os promotores têm ao nível da comunicação, nós operadores também temos. E a partir de agora vamos envolver-vos imenso em várias iniciativas que vamos promover. Aliás, vocês já foram convidados a participar em alguns projetos consoante a natureza, em iniciativas como alguns podcasts que tivemos com os promotores da literacia e haveremos de ter eventos, se Deus quiser agora, próximos e presenciais, onde iremos também chamar a vossa participação. Posso desde já dizer que está previsto um evento mid-term dos resultados do programa em outubro deste ano e, portanto, será um grande encontro do nosso programa e dos nossos promotores e a seu tempo iremos dar nota, mas isto para dizer que agora o promotor também irá fazer, que é o que se quer, não é? Nós já passámos a fase das candidaturas, ainda estamos em algumas, das suas aprovações, os projetos estão a ser implementados e queremos participar também e trazer os promotores às nossas iniciativas enquanto operador de programa. E era isto que eu queria dar nota e, portanto, vamos agora para as questões que estão já algumas aqui colocadas. Eu não sei quem é que ficou responsável de coordenar, mas... Pode ser eu. Ok. Sim, se faz favor. A Tassiana Malzone, que tinha feito uma pergunta que tu já respondeste, Sandra, que era, no final temos acesso à gravação desta reunião? Sim. Vai ser publicada, portanto podem sempre... Vai ser publicada ou remetida aos participantes? É preferível ser publicado e depois, ou seja, vai ser publicada no nosso site, todos poderão ter acesso, é mais fácil do que enviar, porque nós não temos registro dos participantes, portanto é preferível que seja publicada e depois é só clicarem. Vamos também divulgar nas redes sociais eventualmente, portanto é só terem atenção relativamente a esse ponto. Pronto, a Valentina coloca uma questão, que é o site foi feito em inglês desde o início, pela sua especificidade, não faz sentido a versão em português, temos de traduzir na mesma e, se for o caso, a respectiva despesa poderá ser enquadrada nas obrigações do operador de programa. Olá, Valentina, boa tarde. Eu diria que sim. Estamos porque o programa é português, o programa também tem financiamento do Estado português e, portanto, o site deve ser redigido nas duas línguas. E sim, também se pode ser enquadrado nas obrigações de obra do programa, também. Exatamente, na última linha dos orçamentos. Esta é uma obrigação do promotor do programa, ter o site nas duas línguas e qualquer despesa relacionada com estas obrigações são elegíveis no âmbito do projeto. Está bem? Pronto. Se não previram esta despesa, depois podemos falar um bocadinho melhor sobre essa questão, que provavelmente teriam que reajustar o orçamento de alguma forma, mas sim, é elegível. Outra pergunta que era sobre o pedido, Filipa, das ações de comunicação que foi remetido aos promotores de abril e maio. Queres falar um bocadinho sobre isso? Há aqui algumas dúvidas? Não percebi a questão. Eu estou aqui a tentar pescar, que é da Sara Sá, no documento solicitado que nós remetemos aos promotores, devemos enviar uma ou várias propostas de atividades comunicacionais previstas para abril e maio para colocar por tópico com frases. Basta colocar por tópicos com frases a descrever de forma sucinta as atividades planeadas ou é preciso algo mais exaustivo? Não é preciso nada exaustivo, basta simplesmente indicarem o que é que estão a planear fazer para essas datas.
Este foi um pedido que nos foi solicitado pela Unidade Nacional de Gestão, porque estão a querer reunir nesses meses a divulgação dos resultados iniciais ou já finais dos projetos e, portanto, basta indicar quais é que são essas atividades que têm previstas, se tiverem atividades previstas dentro deste âmbito. Espero ter respondido. O Gonçalo, do Projeto eShip, coloca aqui uma questão sobre logos, suscitam sempre muitas dúvidas, e relativamente aos posts nas redes sociais, é sempre necessário colocarmos todos os logos, República Portuguesa, Direção-Geral do Mar, ou basta colocarmos os dos GEA Grants? E relativamente aos assuntos dos posts, é necessário colocarmos o grande logo dos GEA Grants, ou podemos colocar o logo mais minimalista, o que apareceu ao longo da apresentação? Podem colocar o logo mais minimalista, portanto, o que apareceu ao longo da apresentação, e é conveniente que ponham o logo dos GEA Grants e também o logo do operador do programa. Sim. Mais uma vez, porque o financiamento não vem só dos países doadores, mas também do Estado português, através do Orçamento de Estado. Certo. Se quiserem participar de viva voz, podem só Pôr a mão pôr a mão no ar, sim. que nós ligamos os microfones. Boa tarde. Querem falar um bocadinho daquela questão apesar de ter sido respondido, não sei se toda a gente leu, da questão dos créditos das fotografias, só para esclarecer para todos. Pronto, os créditos das fotografias está relacionado com os direitos de autor quando fazemos uma publicação. Exatamente. Ou seja, quando fizemos uma publicação de uma fotografia que não é nossa, nós temos que indicar a quem é que ela pertence. Sim, se houver créditos, portanto, às vezes pode não haver, não é? Portanto, não é obrigatório colocar essa informação, mas imaginem que existe um fotógrafo profissional que vai tirar fotografias relativamente ao projeto e quer ter essa indicação, portanto, convém que essa informação nos seja dada, que senão não temos esse conhecimento. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Gueto Cruz do eShip. Boa tarde, quanto à legendagem dos vídeos, agora perdi a pergunta, faz mal, saltou. A legendagem dos vídeos, a mesma deve ser com o tipo de letra Arial também ou é indiferente? Relativamente ao tipo de letra... Pela legendagem. Sim, pode ser... o ideal é ser Arial, mas... se for noutro tipo de letra, não somos muito exaustivos relativamente ao tipo de letra utilizado. Poderá ser Arial, desde que não seja uma letra demasiado desenhada, portanto, letras semelhantes a Arial. Sim. Alexandra Ramos pergunta se a monitorização do cumprimento destas regras da comunicação é feita apenas no final ou se há um acompanhamento ao longo da implementação e contacto com os responsáveis dos projetos. Por exemplo, para alertar para alguma falha nos documentos partilhados na Drive. Há um acompanhamento permanente, isso posso assegurar. Ou seja, como a Filipa também mencionou na apresentação, sempre que se submete o relatório de execução física e financeira, há uma monitorização da comunicação. Depois há uma monitorização diária de posts das redes sociais e visitas a websites e que sempre que nós detectamos alguma inconformidade entramos em contacto com os promotores para alertar dessa situação também. E também queria deixar aqui que também queria que isto ficasse ciente que nós estamos sempre disponíveis para vos retirar e para vos ajudar nas dúvidas que possam ter em termos de comunicação. Está bem? É só remeterem-nos um e-mail, se têm dúvidas, se acham que não têm a certeza que o cartaz cumpre todas as regras ou que o website, se os logos não estão bem colocados, enviem-nos que nós ajudamos nesse aspecto e noutros que possam ter, está bem? Sejam à vontade, não... Pronto, e agora, se calhar, vou passar às perguntas, já tenho aqui algumas pessoas de mão no ar há algum tempo. Não é? Só mais uma, Mafalda. Já agora acabávamos com as escritas. Não sei se é só mais uma. Deixa lá ver. Eu tenho aqui... Eu estive agora a rever, só vi aqui mais uma que tinha a ver com a Marta Martins, que pergunta se vamos ter alguma intervenção ou participação na UNOC, na Conferência das Nações Unidas. É só para dizer que nós estamos a estudar essa possibilidade, não temos ainda nada definido, mas assim que tivermos, e claro que iremos ou de vos chamar ou de vos disseminar o que se irá passar, está bem? Mas quase certeza que sim, que iremos ter aqui um evento paralelo,
side event, há de ter um formato qualquer na altura da Conferência das Nações Unidas. Eu tenho aqui mais algumas perguntas. No caso da concessão e impressão de um livro, neste caso falo de um livro infantil, a colocação do logo do GA Grants do operador do programa realiza-se da mesma forma que nas restantes publicações. Vemos alguns problemas, o facto do fundo ser uma ilustração com bastante cores. É um livro infantil. Eu diria que se calhar numa página final. Sim. Numa página final, colocar essa informação. Mas sim, terá que também ter essa indicação. Nos posts das redes sociais, já tem sentido desenvolvimentos do projeto ou também as participações em conferências e workshops que são cofinanciados pelos GA Grants? Tudo. Tudo. Exatamente. A ideia é divulgarem tudo o que se passa com os vossos projetos. Tudo o que estão a fazer, o que está a acontecer com o projeto, não só técnico, mas também, como a Joana Delgado disse, as participações, as conferências, workshops, participações em feiras internacionais, tudo. Divulgar, quer nas Divulgar. redes sociais e depois não esquecer de colocar no dossiê de comunicação digital também essa informação. Agora que sim, a Célia Gomes refere que a Filipe tem realizado acompanhamento muito próximo em termos de comunicação, porque eu agradeço Obrigada, aqui Célia. o testemunho, Célia. E a Marina Dias diz que há algum contacto e-mail direto para assuntos relacionados com a comunicação, programa Crescimento Azul, que a equipa toda tem acesso, e o e-mail da Filipa Neto. Sim. Está bem? Que é sempre... Pronto, e agora sim, acho que esgotei. Se não esgotei, por favor, avisem-me, que voltamos outra vez às perguntas escritas. Eu tenho agora a Andréia Monteiro com o pedido de participação. Miguel? Estou sim, boa tarde. Já tem o microfone ligado. Olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Olá, Andréia. Olá. Eu peço desculpa, estou um bocadinho rouca. Eu tenho algumas questões e algumas são mais esclarecimentos de coisas que já foram dizendo. A primeira é, relativamente às fotografias, falaram numa descrição de fotografias ou percebi mal? Falaram na possibilidade de ter uma descrição nas fotografias cada vez que são publicadas em website e social media. É assim, esta descrição é sobretudo quando as fotografias estão no dossiê de comunicação digital, exatamente, é que é necessário, porque se colocarem apenas as fotografias lá, nós depois não sabemos a que é que as fotografias dizem respeito. As fotografias que são publicadas nas redes sociais e às vezes até no site, têm sempre algum texto associado, portanto são sempre de alguma forma referidas ao que é que está a ser identificado naquela fotografia, portanto. Portanto, a descrição é quando colocamos como evidência e tem que estar alinhada com o texto, ok. Sim. A outra questão está de alguma forma também relacionada com a publicação na comunicação social. Portanto, basta, por exemplo, nós tendo uma página do projeto no Twitter, basta estar lá os logos ou em cada publicação nós temos mesmo que inserir todos os logos? Criar tipo uma imagem e ter todos os logos. Sim, aquilo que diz o manual de comunicação é que devem ter em todas as imagens publicadas os logotipos. Okay. Sim. Okay. Aquilo que solicitamos é que em termos de descrição, que descrevam simplesmente uma frase simples, juntamente com a descrição do projeto, que é financiado pelo Programa Crescimento Azul dos IA Grants. Portanto, coloquem lá também essa informação. Ok, obrigada. Outra questão tem a ver portanto, com os relatórios de disseminação. Nós ainda não iniciamos, o projeto está a arrancar, não iniciamos ainda a disseminação, mas o projeto já iniciou anteriormente. O que está para trás é necessário reportar, mesmo que seja, digamos, sem informação, ou começamos a fazer os planos e os reportes de disseminação a partir de agora? Não sei se me fiz entender. Eu não sei se percebi muito bem a pergunta, André. Portanto, tinham comunicação... Só agora é que... Sim, nós temos um plano de comunicação, mas o plano de comunicação mensal não desenvolvemos nenhum ainda. Mas o projeto não está a arrancar agora em fevereiro, já arrancou... Já percebi. Não é necessário enviarem os planos, o formulário de atividades mensais. Pronto, começam agora a partir de março. Quando enviar o próximo, fazem essa notificação. Pronto. Ok, está bem. Obrigada. De seguida tem a Sara Mira, CCV Lagos. Olá, Sara. Sara ainda não tem microfone. Já pode ligar o microfone, Sara? Não estamos a ouvi-la, Sara. Nós estamos a ouvir, sim.
E agora já me ouvem? Agora sim. Eu não me apercebi que eu também tinha que carregar no microfone, para além de vocês me darem autorização. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tenho algumas dúvidas relativamente a vários pontos na área da comunicação e vou começar por um que a colega anterior referiu e queria só clarificar. Em cada fotografia, em cada post, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, cada imagem publicada tem que ter o logotipo dos EA Grants, da DGPM, da República Portuguesa, do promotor e dos parceiros? Sim. Ok. A outra pergunta que tenho tem a ver com a legendagem dos vídeos. Os vídeos que estamos a produzir, no nosso caso estamos a fazer produção de conteúdos audiovisuais, eles estão legendados em português e em inglês. Tem depois também a voz de narração. Ok. Mas só temos um ficheiro. Esses ficheiros estão carregados no YouTube e têm depois a possibilidade de fazer a seleção da legendagem ou em português ou a legendagem em inglês, para além da voz off estar permanentemente em português. Nesse caso, sim, nesse caso tudo certo. Ok. A única questão é que no site, que tem a versão do site em português, faremos indicação para o YouTube, portanto está feita a linkagem para o YouTube, que depois a seguir a pessoa fará a seleção da legendagem em inglês. Sim, pronto, mas existe essa valência, portanto, sim, nesse caso não há problema. Ok. Relativamente à organização dos eventos de comunicação, eu gostava que me explicassem um bocadinho o que é que vocês consideram os eventos de comunicação obrigatórios. Portanto, sugerem que no caso dos projetos mais pequeninos, que seja um no início do projeto e outro no fim do projeto, estes, o que é que são considerados em concreto? Olha, Sara, normalmente os nossos eventos de arranque de projeto e de encerramento do projeto eram eventos físicos. Era uma conferência, uma apresentação do projeto e era físico. Mas estamos a falar de uma reunião de início de projeto com os parceiros ou não? Estamos a falar de um evento público, é isso que quer dizer? Estou a falar de um evento público, exatamente. O que tem acontecido nos últimos 2 anos por causa da pandemia é que esses eventos têm sido nas plataformas digitais. E tem-se recorrido muito, e muitos dos nossos promotores têm feito os eventos públicos online. E foi a forma que encontramos para contornar esta questão. O evento normalmente é público, sim. Porque a ideia é disseminar o projeto junto do público. Portanto, a ideia é criar 2 eventos públicos de única e exclusivamente objetivo a divulgação do projeto, definimos um target, convidamos esse público a estar presente e fazemos a apresentação do projeto, divulgação de uma forma geral. É isso, seja ele qual for. Sim. Okay. Penso que seja a última pergunta, pelo menos não me lembro de mais nenhuma agora. Peço desculpa ter demorado tanto tempo e ter muitas dúvidas. Não há problema. É mesmo para isso que esta reunião serve. Quando realizamos um workshop que está previsto no nosso projeto, consideram isso como um evento ao qual a entidade, o operador de programa, quer receber essa informação atempadamente para a sua potencial presença, ou estamos a falar apenas de eventos públicos? Eventos públicos. Eventos públicos. Esses são todos mencionados normalmente, ou em alguns casos, no formulário das atividades mensais, mas nesses não é necessário nós termos a informação com 5 dias, porque aquilo que nos interessa é os eventos públicos que nós também possamos assistir, não é? Portanto, para termos essa informação e para podermos acompanhar as vossas comunicações. Ok, muito obrigada. De nada. De seguida temos o Nuno Leite. Olá, boa tarde. Boa tarde, Nuno. Boa tarde. Viva, eu antes de mais tinha um agradecimento a fazer, agora estão aqui todos presentes, queria agradecer à equipa da DGPM toda a paciência e o esclarecimento de dúvidas, que são muitas e constantes, e por isso aproveito e agradeço
por isso. A minha questão é, nós, na nossa atividade atual, temos uma série de projetos que são coincidentes e complementares, sendo que os Azia Grants é um deles. E nós temos muita comunicação feita, inclusive ultimamente têm saído algumas notícias que não referem especificamente o projeto Azia Grants, mas referem à atividade da Scientia. Essas comunicações contam para o dossiê de comunicação, neste caso? Se não for específico do projeto EA Grants, não. 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 Ok. Portanto, o que conta para o nosso dossiê digital é exatamente a divulgação do projeto EA Grants. Tudo o que refira especificamente o projeto da Zia Grants. Exatamente. E se referir o projeto da Zia Grants e outros projetos, também conta, certo? Certo. Ok. Sim, até Obrigado. pode-se, por exemplo, imagina que participam numa conferência no âmbito, ou seja, enquanto promotor, e levam vários projetos, não é? Portanto, podem fazer essa notificação dizendo que o promotor está nesta conferência e que dentro desta conferência vai informar o público sobre o projeto do ZIA Grant e eventualmente sobre outros projetos. Os Sim, projetos. Muito bem. Muito obrigado. nada. Luís Marinho, por favor. Então, Olá. boa tarde e obrigado pelo vosso esforço. Eu estou aqui em representação da Faro Boats e desde já peço desculpa porque se eu fizer alguma pergunta estúpida é porque entrei no comboio em andamento. Há um ponto que me preocupa, há vários pontos que me preocupam aqui, mas são problemas nossos que podemos depois resolver em contacto convosco direto e que não tem interesse aqui. Mas há um ponto que me preocupa, que é o seguinte: há aspectos do nosso projeto em que nós estamos a preparar candidaturas para um Portugal 2020, por exemplo, ou 2030 mesmo. Acontece que, como sabem, o Portugal 2020 também tem as suas normas gráficas e é bem possível que isto se transforme numa gigantesca salada de logotipos. Portanto, provavelmente, das duas uma, ou os aspectos do nosso projeto como um todo que foram apoiados pela e-grants terão que ser mantidos separados dos aspectos que sejam apoiados por outros programas, ou então vamos ter que arranjar aqui soluções gráficas que não ofendam ninguém, a menos que vocês já tenham pensado essa questão da compatibilidade gráfica dos diversos programas do Estado português e da União Europeia. Pois. O que nós, quando existe financiamento através de outros fundos, como a Filipa demonstrou na apresentação, pode colocar o logotipo do programa financiador do lado direito ao mesmo nível do logo dos EA Grants. E isso para nós é suficiente, se for um projeto cofinanciado por 2 programas diferentes, por exemplo. Okay. Agora, nos outros programas eu não sei como é que será, não é? Para nós basta, é só referência a... A mim assusta-me, porque às tantas é uma parede de conferência de imprensa de jogo de futebol, não é? Só uma questão, é assim, quando estamos a falar de um projeto financiado por 2 formas de financiamento, temos de ter aqui algum cuidado. Não basta dizer só que eu estou a ser financiado 2 vezes, porque há sempre uma luz que se sente que é o duplo financiamento, ok? Portanto, temos de ter aqui alguma sensibilidade. Ou seja, eu consigo ou não consigo, de forma distinta e independente, eu definir 2 projetos. Se calhar até consigo, não é? Porque se calhar estou a desenvolver uma parte que está a ser financiada por EA Grants. Vou dar o exemplo até aqui do Nuno Leite da Scientia. O Nuno Leite da Scientia tem um financiamento PEOMAR, que são as suas instalações que estão no subpiloto, no caso piloto, desculpa Nuno se disser algo mais geneiro, na produção da corvina em sistema fechado, circulação de sistema fechado. Isso é a infraestrutura toda, estão a montar o sistema e etc. Isso é o grande core do projeto da Scientia. No entanto, tem uma parte do projeto que está a ser desenvolvido e financiado pelos EA Grandes tem a ver com
o impacto dos microplásticos nessa produção em sistema fechado, ou seja, de que forma é que posso chegar à conclusão se eu, estando num sistema fechado, consigo minimizar ainda o impacto dos microplásticos. Posso não estar a ser muito precisa, mas é isto. O que é que eu quero dizer? Eu estou aqui com dois projetos. Isso mesmo. Eu estou aqui com 2 projetos, mas eles são independentes de alguma forma, têm independência. Um é a estrutura e montagem do sistema produtivo, embora numa lógica de um caso de estudo piloto, para ver se será bem sucedido, e outra na lógica de que, dentro do que eu estou a fazer, eu também estou a investigar aqui uma componente que é os microplásticos. E aqui não há duplicação. O que é que eu quero dizer com isto? Agora vamos em termos muito práticos e pragmáticos. Vou ter aqui 2 faturas com carimbo, nós já não temos, do POMAR e outra do carimbo do EA Grandes, aí já vamos ter que ter aqui alguns alertas. Não quer dizer que não seja de todo possível, pode ser. Um equipamento pode ser financiado, imagina uma parte para a componente do projeto POMAR e outra para a componente dos EA Grandes. Queremos evitar isso, muito sinceramente. Portanto, o que eu digo é, não tem mal se for, porque o próprio esquema, até como disse a Filipa, outros com financiamentos, imagina outros patrocínios, outros financiadores, podem aparecer no projeto, está bem? Sendo que, no nosso caso, nós temos as regras definidas, que é o tal logo que deve estar no mesmo nível dos EA Grandes, porque no fundo são 2 financiadores que estão ali a financiar. Nós não conhecemos, quer dizer, até por acaso até conhecemos mais ou menos as regras do POMAR, que eu sei que eles vão dizer que querem lá o logo do POMAR e querem o símbolo da Comissão Europeia, confinanciado por FEAMP. Sim. Não vejo um grande problema nisso. É mais um logo. Tal como eu vos tinha dito, eu tendo apanhado o comboio já em andamento, eu vou ter que olhar muito de perto para exatamente quais são os componentes que são financiados pela EA Grants e ter isso muito clarinho. Sempre que houver uma comunicação, suponhamos, nós temos um barco e uma doca de carregamento solar. Se o financiamento da EA Grants foi especificamente direcionado ao desenvolvimento da doca, cada vez que a doca aparecer tem que estar EA Grants. Se estamos simplesmente a comunicar o barco, poderá estar ou não estar, mas aí já depende de nós. Sim, imagina um evento ou uma conferência em que vocês vão apresentar o vosso projeto. O vosso barco a ser alimentado de energias solares, não é? E ao mesmo tempo a doca com o novo sistema de carregamento, etc, etc, etc. Pode fazer a apresentação, porque esse projeto efetivamente tem interesse como um todo, porque são valências e mais-valias que traz, não é? E como agora na apresentação da Filipa aparecia-nos aqui sempre o logo dos EA Grandes e cá em baixo, República Portuguesa e DGPM e não sei o quê, cá em baixo há de aparecer sempre o logo dos EA Grandes e cá em baixo, eu agora também não sei essas regras do POMAR, há de aparecer os logos e não tem mal. E assim, isso não tem mal. Se vir há muitos sites de muitas empresas e entidades públicas, não sei o quê, tem lá uma data de logos de financiamentos, desde a GAS 2020 aos POMARs, assim, é o que for, é o que é. E portanto aqui não é ao metro, mas nada impossibilita que isso seja. É assim, uma coisa é certa, todo e qualquer financiamento, seja ele nacional, internacional, o que for, ele obriga a sua publicitação. Claro, portanto, sim, essa é uma regra que o promotor tem que ter de base. Não, isso não, de longe de mim estar a questionar isso. Eu estou apenas a tentar garantir que, por um lado, não há infrações e, por outro lado, há um mínimo de harmonia. E, por acaso, deu-me o segue para a última questão que eu tenho, que não é bem uma questão, é uma observação. Uma simples conferência de imprensa de divulgação do projeto ou dos resultados do projeto conta, naturalmente, por definição, como um evento público, suponho eu. Portanto, não é preciso ter o cocktail e o croquete. Não. Não, o croquete basta haver uma conferência de imprensa, porque o objetivo último desse evento é a divulgação pública. Exatamente, é isso mesmo. Simplifica-se nesse ponto. Muito obrigado. Nada. Joana Delgado, peço para Miguel desbloquear. Boa tarde novamente. Olá, Joana. Tinha aqui 2 questões muito simples. Uma, parecendo um velhote, vocês têm algum documento ou alguma informação sobre como é que se pode criar um perfil, por exemplo, num LinkedIn ou uma coisa assim, uma coisa mais profissional, ou não?
Não, Joana, não temos essa informação. Mas podemos ajudar eventualmente, se for caso. Acho É como que faço a minha pessoal, não é? Mais ou menos. o Luís Luís Marinho tá Marinho com tem alguma com o dedo sugestão. no ar. Vamos ajudar. Se puder ajudar, Podes desbloquear o telefone do Luís Marinho Falcão, por favor? Já Miguel? está Já está? desbloqueado. Pronto, obrigada, amiga. Luís. Estava com o dedo no ar, pode ajudar a Joana? Tenho que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, tem que ligar o Já microfone. está. Já pode ligar. Não está a dar. Não está a funcionar. Então, Quer e escrever agora? no chat? Vai Basta escrever no escrever chat. No chat. Se calhar não dá para estar duas pessoas ao mesmo tempo para não sermos nós. Pois, se calhar não dá. Sim. Pronto, eu vou então pedir para o Miguel desbloquear o microfone da Sofia Graça Aranha de Carvalho. Acho que a Joana tinha outra questão antes tinha? disso. Sim, Joana? tinha. Ok. Era que eu fiquei depois um bocadinho baralhada com aquela questão da criação dos logotipos para os projetos e dos nomes. Nome, portanto, sendo o que nós estamos a fazer é um protótipo de uma máquina, eu posso sempre usar esse nome, o nome que nós, da forma como batizamos o protótipo, numa rede social ou num evento. Isso posso fazer à vontade, não é? Certo, Sim. o nome, sim, a designação do projeto, sim. A questão é a criação de um logotipo de projeto, em que tenha um nome, uma imagem associada. Mas isso sendo um protótipo, à luz das novas regras, posso fazê-lo ou não? Se teria enquadrado naquelas exceções, teríamos que ver, Joana. Ok. Está bem? E Teríamos que ver em mais em pormenor. outra questão, os e-mails são sempre uma forma de comunicação, não é? Nós fazemos uma comunicação muito dirigida porque, pronto, está na gênese do projeto, não é? E isso é considerado uma forma de comunicação. Sim, isso é considerado, por exemplo, mailing. Nesse caso, fazem mailing de divulgação do projeto. O que nós solicitamos é que, como evidência, coloquem esse mailing. Neste caso, se forem e-mails que não são públicos, escondam os e-mails para não haver problemas relativamente ao RGPD. Se forem e-mails de entidades, não há problema. No caso de serem e-mails, por exemplo, pessoais de pessoas, aí solicitamos que não os coloquem. Mas como, por exemplo, no manual de comunicação, se eu puser lá, por exemplo, a impressão do e-mail, vai o e-mail da pessoa para quem eu enviei, não é? Sim, mas Mas tem que conseguir rasurar isso, esconder, tem Joana. que rasurar, Tá bem? sim. Tem que rasurar isso. Ok, está bom. Está bem? Obrigada. Não. Obrigada, Luís. Então sim, podemos passar a Sofia Graça Aranha. E até sei que temos mais perguntas no chat, já lá vou, está bem? Olá, boa tarde. Boa Em tarde, relação Sofia. ainda... Boa tarde, tudo bem, Mafalda? Tudo. Em relação aos eventos ainda, eu estou em dúvida. Eu sei que o evento que foi considerado pelas EA Grants, onde a gente apresentou o projeto, esse não conta, pois não? Para o evento de início, meio e fim do projeto. Aquele que fomos nós a organizar. Exato. Não, esse não conta. Esse não conta, tá bem. Então, esse evento poderia ser um Google Meeting a divulgar para o público em geral e a dar a conhecer o projeto, né? A gente já está mais do meio do projeto, mas enfim. Isso também não foi contemplado nos orçamentos iniciais, nem na reprogramação, não é? Com problemas de orçamento, portanto. Pois. Sim. Nós temos permitido que os eventos sejam substituídos, os eventos presenciais sejam substituídos por uma sua forma digital. Tá bem. Tá bem. E se a gente, por exemplo, o evento final, quiser fazer um evento presencial na universidade, podemos incluir isso no orçamento e pedir uma nova reprogramação ou não? Vais falar, Sandra? Ainda só... Sim, o meu gesto é mais rápido logo. que conseguir chegar ali ao microfone. Sim, se ainda só pediu uma regra geral que nós dizemos é que cada projeto não deve ter mais que 2. Portanto, como está-me a dizer, no final do projeto, eventualmente quer organizar um evento presencial que irá ter custos, terá mais perto do final, propõe essa reprogramação, talvez até que tenham surgido situações que requeiram uma nova alteração ao projeto.
E, portanto, se já fez uma, vamos aguardar a evolução do projeto e depois, num momento mais oportuno ou mais perto do final, diria assim, pode voltar a pedir uma nova reprogramação para considerar essas despesas, caso não se enquadrem ou não se encaixem dentro do orçamento atual, está bem? Tá bem, seria na rúbrica F, não é? G. Eventos, Obrigações do programa. website. É Ok. G. É Gui, obrigações, É a Gui. obrigações do programa. Ah, ok, é No isso fundo, mesmo. Pois, no fundo é para demonstrar que está a fazer comunicação, publicitação, de acordo com as regras que existem no âmbito da comunicação. Tá bem, Com as obrigações que o próprio mecanismo impõe. ok. Tá Ok? bem. Obrigada, boa tarde. Nada, boa tarde. Begonha Espina, já saiu, mas eu vou ler a pergunta dele e pode consultar aqui mais tarde. Diz na sequência das questões anteriores sobre os eventos de projeto, podem ser dentro de outros eventos maiores, por exemplo, um evento paralelo ou uma sessão dedicada ao projeto dentro de uma conferência até financiada por outros projetos. Sim, diria que sim. Desde que esteja bem explícito. Que é sobre aquele projeto. Sim. Pronto. A Rita Costa Abcacis diz que, desculpem, mas continuo com dúvidas acerca da aplicação dos logos nas imagens dos pontos dos social media. Se um logo e a grant só pode ser aplicado em fundos brancos, pretos, azuis encarnados, quer dizer que só podemos publicar imagens com esses tons? Não. Nas imagens, o que nós temos normalmente, o que é que nós fazemos? Pegamos na imagem e depois colocamos o logo dos EA Grants e verificamos qual é que é o mais legível, se é o preto ou se é o branco. O que for mais legível, o que se conseguir ver melhor, é o que fica. Quando nós dizemos que só podemos aplicar em fundos brancos, pretos, azuis ou encarnados, significa materiais de divulgação, de comunicação, em que estamos a colocar. Estão a ouvir-me? Então, sim, Não. estamos. Estamos a colocar um logo sobre. Não queremos usar o preto e branco, queremos usar uma coisa mais colorida. E aí são estas as cores que podem ser utilizadas. Está bem? Mas tem acontecido, por exemplo, tem-nos aparecido fotografias em que o logo mal se vê e que a própria ONG sugere para trocar, em vez de preto, ponham branco, vê-se melhor. Sandra? Sim. Eu só quero dar um esclarecimento, mas pode-se falar a Sofia aqui? A Sofia... Sofia, eu não sei se a Sofia quer continuar a falar, se quer Acho que já foi voltar. esclarecido. Ah, ok. Já foi? Pronto, Pode tirar a mão, Sofia. É rapidinho. Só Ok. mais uma dúvida. Em relação ao evento final, por exemplo, o projeto acaba ao fim de outubro. Se a gente fizer o evento final em dezembro, desde que as despesas sejam realizadas até o fim de outubro, pode ser? Isso mesmo. Pode. Ou seja, as despesas são elegíveis dentro do. As despesas são elegíveis dentro do período estipulado para o projeto, não é? Uhum. Pronto, e termos Sim, financeiros sim. são elegíveis. Se me está a dizer que vai pagar tudo até outubro e vai realizar o evento em dezembro, Pode ser. se apresentar as faturas todas, normalmente não é assim. Ok. Normalmente é ao contrário, não é? Primeiro faz o evento e depois é que paga. Tá bem. Mas sim, mas de qualquer das formas, se vir que depois, quando tiver que apresentar uma reprogramação e se precisar daqui do ajustamento dos tempos, também depois falamos um bocadinho sobre isso. Tá bem. Obrigada. Está bem, Sofia? Tudo bem. Obrigada. Eu só queria dar nota, e não sei se... aquela pergunta da Joana Delgado, eu não sei Sim. se bem com a resposta que o Luís tentou dar. Uma coisa é saber como é que eu crio um perfil, ok? Eu sei como é que crio um perfil. Outra coisa é ter ferramentas eu sei que existem informações, até eu não sei se o meu colega Gonçalo pode me ajudar. Mesmo, Miguel? Existem informações, quem quiser, eu estive aqui a procurar, de como fazer os conteúdos nos sites, nas redes sociais, ou seja, há aqui estratégias que podem ser mais ou menos comunicativas. Como é que eu coloco um post, como é que eu devo fazer as mensagens, como é que... Mas eu posso acrescentar, eu acho que está a ser pensado, não é certo, mas está pensado uma formação pela ONG aos promotores, não é, Filipa, sobre Sim. estes assuntos. Portanto, serão contactados por nós, provavelmente, para se inscreverem nestas formações da própria ONG, que dão algumas dicas sobre publicações e comunicação, está bem? Paula, junta-te aqui à conversa. Olá, boa tarde a todos.
Portanto, isto vem aqui da nossa experiência em relação aos logos, ao logo portanto, do ZE Grants, e em convivência com os outros, numa fotografia. Nós, realmente, há fotografias muito boas, que se colocarem logos em cima, poderá eventualmente perder a qualidade ou deixar-se de perceber tanto o logo como a fotografia. O que é que nós fizemos? A DGPM também tem essa obrigatoriedade de fazer disseminação dos projetos e do programa. Nós colocámos, e isso tem o nosso colega Miguel e o colega Gonçalo Viegas também fazem isso lindamente, é colocar uma moldura, imagine, uma moldura que vocês, uma coisa muito simples, tem um fundo que se consiga colocar lá os logos e a imagem vive sozinha, sem nenhum ruído. E é isso que se pretende, portanto, ser uma imagem mais trabalhada no seu enquadramento, e aí tudo funciona lindamente. Nós, às vezes, criamos uma rubrica que é semanal, e então aí tem sempre a mesma moldura, e temos de ser imaginativos e vamos colocando as fotografias que quisermos sobre os mais variados temas. E acho que assim é ligar a parte... Exatamente, ser simples, não complicar, e acho que assim as regras estão asseguradas por todos. Ok? Era só isso que eu queria dizer. Obrigada pelo input. Excelente contributo. Excelente contributo. Obrigada. E nós temos... Eu, se quiser, também posso opinar aqui. Basta ver aqui, por exemplo, na assinatura na imagem que está por trás da Sandra, vocês vão ver que tem um logotipo a branco numa imagem, numa fotografia. Portanto, isso não há problema nenhum. O que é importante é relativamente aos contrastes, não é? Se a cor for escura, mete o logotipo a branco. Se a cor for clara, mete o logotipo a preto. Isso está também explicado no manual de normas. Exatamente. Eu peço então para desbloquear o microfone do Fernando, por favor. Miguel? Sim, boa tarde. Olá, boa tarde. Uma questão em relação a uma atividade de comunicação. O projeto sendo 100% financiado pelos EA Grants, mas eventualmente numa atividade, por exemplo, uma publicação que possa ser cofinanciado ou que seja financiado pela universidade, pela unidade de investigação. Nesse caso, a gente teria que pedir autorização, nessa atividade pontual, seria possível colocar então os dois logotipos do financiamento e do cofinanciamento? Como é que funcionaria assim nesse caso? Bem, Fernando, estamos a falar de um projeto de investigação financiado a 100% pelos EA Grants? Sim. E está prevista no orçamento, o orçamento prevê essa publicação que seja financiada? O orçamento não prevê essa atividade complementar, digamos assim, mas imagino que se queira ou que se resulte a partir desse projeto de investigação uma publicação que não estava previsto, mas que os recursos não viriam de um remanejamento do orçamento, mas sim do orçamento da própria unidade de investigação. Estamos mas a falar... uma questão de coerência... Claro. Seria... Estamos a falar dos resultados do projeto, eu diria que poderiam conviver os dois logos. O que é que me dizes, Sandra? Uma vez que não há financiamento. Se eu estou a perceber bem, a própria universidade ou a entidade de investigação que é promotora do projeto? Sim. Então, ela terá que ser sempre como promotora, não é? Portanto, ou seja, imagino que o projeto nem era financiado a 100%, porque há projetos que não são. Esse foi porque era investigação fundamental. Então, aqui a parte que não é financiada há de ser sempre financiada pelo promotor, entende? Portanto, aí o promotor já deve aparecer com o seu logo, não tem qualquer problema. Sim, mas no nosso caso não seria o financiamento não seria nosso diretamente, mas seria da FCT. Poderia se colocar nesse caso... Então aí põe ao lado do EA Grants, mas é assim, põe quando acontecer estar a publicitar essa publicação. Sim, não claro. É todo o projeto, não é? Claro, sim, é isso. Não, minha dúvida era se seria preciso talvez pedir autorização prévia ou comunicar previamente, alguma coisa. Não, mas se sentir mais confortável, pode remeter depois para cá o layout. Exatamente. E nós ajudamos-la com isso. Está bem? Está bem, obrigado. Pronto. Peço para desbloquear o microfone do Pedro Cruz, por favor. Deixe. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Pedro. Olha, eu tinha aqui uma questão relativamente ao modelo de site. Se existe algum modelo de site a seguir, para além das informações que estão disponíveis no manual, e ainda se existem alguns bons exemplos, entre aspas, que nós podemos seguir em termos de site.
existe um modelo de template no próprio manual, no manual de comunicação gráficas, na parte final existem vários exemplos e existe umas boas práticas daquilo que é suposto ser o site. O ideal é na nota de rodapé virem os logotipos, portanto o de EA Grants do lado esquerdo e depois por baixo os restantes a nível da assinatura. Tem que ter aquela frasezinha também em rodapé e depois, pronto, é de acordo com aquilo que for o projeto e ter aquelas notazinhas que estão que referi na parte do website. Agora não temos assim, além disso, não temos um template, digamos assim, é só aquele que vem no manual de comunicação e normas gráficas. Ok, obrigado. Penso Sara que a Mira? seguir, exato. Sim. Eu vou ser um bocadinho chata outra vez, peço desculpa. E vou pegar um bocadinho na pergunta da Rita Costa Apsis, que tinha uma segunda parte da pergunta dela que depois foi interrompida e que não respondemos. E em simultâneo fui verificar o site, o Facebook da DGPM e encontrei a publicação em que faz menção do encontro dos EA Grants com o ministro Ricardo Santos relativamente à divulgação do programa do Crescimento Azul. Nenhuma das fotografias publicadas pela DGPM tem um logotipo. E a pergunta que nós estamos a fazer relativamente a isto que se está a falar dos posts do Facebook é, eu não consigo imaginar, eu faço um post alusivo ao projeto, tenho um discurso alusivo ao projeto, faço menção de que o projeto é financiado pelos EA Grants, com o operador de programa DGPM, ponho os hashtags todos, tenho uma descrição da atividade que estou a disseminar, mas depois a seguir escolho 4 fotografias. E as 4 fotografias vão ser manchadas por 7 logotipos. E é isto que, na verdade, peço desculpa, a mim está-me a fazer um pouco incómodo, porque isto efetivamente é um ruído visual muito grande. As imagens vão perder a graça, vão deixar de ter qualquer espécie de impacto. Mesmo que eu opte por pôr uma barra negra em baixo e as imagens passem a ter a barra negra, aqui não se está a divulgar nem um cartaz, nem uma atividade pontual com uma imagem chamativa. Estamos a divulgar imagens de um acontecimento. Por exemplo, uma atividade de surf na praia em que os alunos foram fazer surf, eu não posso manchar as imagens todas com os 7 logotipos do projeto. E isto está-me a fazer, desculpem eu estar a insistir nisto, mas eu acho que isto efetivamente faz-me um pouco de espécie. Assim, o que diz o manual é que todo o material de comunicação tem que ter o logotipo dos EA Grants. Portanto, no caso das fotografias, Mafalda, Sim. a Sara tem realmente razão naquilo que está a apontar. Portanto, nós quando estamos a fazer a notificar um evento, as próprias fotografias do evento não colocamos o logotipo. Portanto, é só material produzido. Portanto, quando produzimos material, ou seja, quando produzimos o post, aí sim colocamos sempre esse sim, quando é um cartaz só, que só tem uma imagem gráfica, obviamente, esse tem a divulgação toda. Mas mesmo nas redes sociais, Sara, mesmo nas redes sociais, sim, quando fazemos um post... sociais, se eu faço uma imagem composta para as redes sociais, um cartaz de divulgação, qualquer coisa, eu concordo convosco. Quando eu estou a fazer uma sessão fotográfica em que anuncio, hoje fomos à praia com os meninos da turma não sei o quê, e o Ricardo adorou surfar na areia, e eu não vou pôr a seguir em cima destas imagens que são alusivas, que já têm um texto descritivo e que respeitamos as vossas regras, não vamos pôr os logotipos. Eu penso que seja esta a dúvida que está aqui a surgir em termos dos logotipos nas imagens. Sim, Sara, obrigada pela sua. Também acho que sim. É assim, de qualquer forma, não podemos fazer tábua rasa desse entendimento, tudo o que é disseminação, porque efetivamente, em termos de publicitação, em termos de redes sociais, não faz sentido uma fotografia. Assim, se eu fizer um cartaz de um evento que vai acontecer, ok. Se eu estou a dar uma fotografia, faço a história da fotografia, meto lá os hashtags e não sei o quê, e pronto, e dissemino. E ainda assim, nem tudo que está escrito, não é que seja lei, mas nem tudo que está escrito tem que ser assim eternamente. Esta é a minha opinião em relação a tudo. A não ser que as leis que nós não conseguimos mudá-las e não temos esse poder. Mas nestas regras assim, se assim for, ou se alguém algum dia escreveu isso com esse entendimento, de certeza que vamos chegar ao pé da nossa Unidade Nacional de Gestão, que no fundo é quem coordena estas regras juntamente com
com os Estados doadores e dizer que isto não é impraticável, nem é de todo uma comunicação limpa, como diz, que é andar a colocar em cima das fotografias os logos das entidades todas. Portanto, podemos até esclarecer essa dúvida, para ficar limpa e clara para todos nós, mas não faz de todo o sentido, nesse tipo de publicações nas redes sociais, em fotografias, colocar logos do que seja, a não ser fazer as menções. É isso mesmo. Acho que foi aqui uma dificuldade de explicarmos o que era uma imagem de divulgação, uma fotografia de um evento, ok? E por isso é que fui mesmo verificar as vossas, só para termos a certeza que estávamos todos a falar da mesma coisa. Não, mas obrigada pela clarificação. Sim, exatamente, porque aquilo onde tem que ter os logos é realmente nas imagens que são criadas e que são desenvolvidas mesmo que sejam para redes sociais. No caso das fotografias, pronto, uma foto a reportagem não faz sentido em sem fotografia estar a pôr logos. Ok, pronto, obrigada. Já está tudo esclarecido. Muito obrigada. Eu tenho aqui, eu sou péssima para patentes, o comandante de Bragata Silva Frias. Penso que seja. Comandante? Boas tardes a todos. Armindo Frias. Por favor. Só que eu queria pegar aqui só numa questão que foi levantada há pouco e surgiu a dúvida porque no projeto que temos tem previsto uma publicação científica e publicações científicas normalmente não têm associado estes elementos gráficos de publicitação, têm apenas no final a identificação da entidade que financia. Sendo nesse caso, penso eu que teremos que respeitar essa regra, que é uma regra também internacional na generalidade das revistas. Claro que vamos identificar no artigo científico que será financiado pelo E-Grant, mas não vamos lá meter nenhum logo, nem vamos meter nada desse aspecto. Era só para clarificar. Sim, sim. No caso dos artigos científicos, obviamente que basta em acknowledgement dizer que o projeto foi financiado pelo Programa Crescimento Azul dos IA Grandes, não é necessário o logotipo, sim. Ainda bem que trouxe essa questão, porque realmente é importante. Pronto, porque sendo conferência é fácil a apresentação, mas neste caso... Ok, muito obrigado. Nada. Paula? Sim, então há aqui uma diferença entre, e isso posto connosco, entre artigo e publicação. Quando há um artigo, nós colocamos no próprio texto várias alusões a que o projeto financiado pelos e-grants ou o programa financiado pelo Crescimento Azul e e-grants 2014-2021. Portanto, há referência escrita. Nos artigos não colocamos nenhum logos. Nos artigos de opinião, nós já fizemos vários artigos em relação a isso e publicações... Não estamos a falar de artigos de opinião, sim, estamos a falar de regras específicas para artigos científicos. Exato, mas há artigos em que as entidades perguntam se têm que associar alguma imagem a algum artigo. Não é isso que se refere, mas foi o que estamos a falar de artigos científicos. Agora, livros e publicações, na capa e na contracapa tem que vir referido e tem que vir os logos e tem que vir essa situação toda. Portanto, é só para alertar que a publicação, sim, artigos não. Okay? Era só para fazer aqui a comparação daquilo que nós pretendemos e aquilo que está publicitado. Porque os e-grants neste programa, aliás, no outro anterior também as regras não modificaram muito, fizeram eles próprios, a UNG, uma publicação e também utilizaram os logos nessa publicação pronto, conforme fizeram o ano passado. Este ano farão certamente este programa uma publicação de todos os projetos, de todos os programas, e se calhar é nesta onda que se calhar daqui a uns tempos vão perguntar novamente a nós como é que é em relação às publicações. As publicações é capa e contracapa, vir referido todos os logos que a colega há pouco falou, a Filipa, tá bem? É só essa situação que queria dizer. Eu tenho aqui duas intervenções no chat, o Pedro Cruz, da eShip, que pergunta se existem, relativamente à parte do site, existem alguns exemplos de outros projetos que possam ser considerados como as melhores práticas a seguir. Nós não podemos estar aqui a dizer quais são, projetos que tenham websites, não vamos estar aqui
a apontar ou evidenciar um projeto em relação ao outro, não é? Mas eu convido a ir à nossa página de GeoGrants dos projetos, que tem lá as linkagens para os sites e pode ver lá vários exemplos de site. Está bem? Acho que é o mais É o mais simples, sim. É o mais simples. A Maria do Céu Pereira pergunta se os reconhecimentos acknowledgements, por exemplo, pode ser this work was supported by... Sim. Algo deste género. Não sei se tenho mais perguntas no chat, não tenho. Se tenho mais participações também não tenho. Acho que não. Mas podia perguntar aos promotores se têm dúvidas. Estaremos sempre também disponíveis através do e-mail para vos ajudar, para esclarecer. Reforçamos novamente, caso tenham alguma dúvida relativamente a alguma publicação, a alguma coisa, podem sempre enviar para nós, que normalmente somos relativamente rápidos a dar resposta e a ver se estão de acordo com as normas gráficas, dar sugestões. Portanto, temos essa disponibilidade para vos ajudar. Portanto, também é a nossa intenção que os projetos corram de feição e que sejam memoráveis. Também é o nosso objetivo também enquanto operador do programa. Mafalda? Sim, já disseste praticamente tudo, Filipa. Pronto, Resta ótimo. muito pouco para dizer. Não haver mais pedidos de intervenção nem dúvidas a colocar para os nossos promotores, penso que podemos encerrar a reunião e, como a Filipa já disse, estamos sempre aqui disponíveis. Esta semana é um bocadinho mais difícil nos telefones, por razões que toda a gente conhece, mas estamos sempre disponíveis nos e-mails para responder e para vos ajudar no que for preciso. Não só em termos de comunicação, mas também, obviamente, na execução e noutros pontos do projeto, está bem? Então, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Deus, boa tarde. Até à próxima. Um gosto. Até à próxima.